Oi, turma do nono ano, tudo bom? Sou o professor Nilo, professor de Geografia, e nós vamos dar continuidades aos nossos estudos. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre as transformações territoriais que ocorrem nos continentes. Principalmente aqui, hoje nós vamos falar da Oceania, da Europa e da Ásia, ou seja, vamos localizar aqui no mapa, né, onde estão esses continentes. A Oceania, certo? Oceania, a Ásia e a Europa. Essas transformações, gente, são alterações que podem ocorrer no mapa, tá? Devido ao processo de colonização de alguns países, né? A diversidade étnica e que algumas diversidades, algumas minorias étnicas, elas lutam pela independência e às vezes ocorrem, tá, a divisão de territórios. Então é isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje, ok? Então vamos continuar. Primeiramente, nós vamos começar com o conceito de território, para entender, né, o que é que significa território. Então, território é área do espaço geográfico delimitado por fronteiras e administrado pelo Estado. Então, vamos dar o exemplo aqui do Brasil, né? Nosso território é delimitado por fronteiras, muitas fronteiras podem ser natural, artificiais, a gente às vezes não pode ver, mas existem a divisão, né, do país, de outro país. Então, também é definido como um espaço delimitado a partir das relações de poder, ou seja, as relações de poder é a hierarquia que existe, né, dentro do território, que é a soberania, certo? Que caso do Brasil, que tem a soberania, que tem o governo, que tem as leis, então isso é as relações de poder dentro do território, ok? Então, dentro desse espaço delimitado, diversas relações de poder podem configurar a presença de outras territorialidades. Essas territorialidades, gente, são determinados grupos que às vezes querem, né, disputar o poder dentro do território, tornando mais complexa a ideia de fronteiras e também de ter território. Então, disputas que existem dentro de um mesmo território por uma área, né, porque tem determinadas diversidades étnicas que a gente vai ver aqui, ok? Então, nós vamos começar pela Oceania, esse continente que é o menor continente do planeta e o menos populoso. Ele é formado pela Austrália, que é o maior país desse continente, pela Nova Zelândia, também é o segundo maior país, Papua Nova Guiné e pequenas ilhas e atolls diversos pelo Oceano Pacífico, essas quantidades enormes de ilhas aqui pelo Oceano Pacífico, ok? Então isso aqui forma, esse conjunto todo ele forma a Oceania, o continente Oceania. Agora, vamos especificamente falar sobre a Austrália, né? Então, a Austrália foi colonização iniciada na segunda metade do século XVIII, foi feita pelos britânicos, pelos ingleses, né, que se estabeleceram nessa região. Essa colônia virou tipo uma colônia penal, onde os presos lá da Inglaterra eram levados, certo, trazidos para a Austrália. Então, cerca de 60.000 presos até 1830 vieram para a Austrália. Os nativos, que eram os que habitavam a região, muitos, né, aborígenes e os maori, lutam pela preservação da sua cultura, ou seja, eles lutam para preservar tanto a área que lhes pertence, tá, como da sua própria cultura. Então, 90% da população aborígene
ela foi dizimada nas guerras de posse das terras ou envenenados. Então, eles foram praticamente dizimados, mataram, para a ocupação, inglesa, para a exploração do território. Só que eles lutaram para a sua preservação e em 1976 foi criada uma lei dos direitos aborígenes à terra, que eles têm os direitos e as áreas de preservação, ok? Aqui a gente pode ver pelo mapa, tá? Essa distribuição da população aborígenes, que aqui é a distribuição original, ou seja, bem antes, né? Como ele se distribuía pelo todo o território da Austrália. E aqui é a distribuição mais atual, ok? Então, existe uma concentração aqui, são as áreas de concentração, de preservação dos aborígenes, certo? Então, eles conquistaram, né, o direito de ter seu território preservado dentro. Então, houve aí uma disputa de poder, né? Então é aí a relação de poder que a gente falou no início aí do conceito de território, ok? Vamos ver aqui as transformações territoriais na Austrália. Então vamos ver aqui a questão do conceito, tá? Então nós vamos ver relação de poder. No primeiro momento, houve uma relação de poder da população aborígene e as potências colonizadoras que vieram para ocupar. É, as transformações que ocorreram colonização e exploração do território australiano. Então, houve essa exploração. No segundo momento, tá, que vai havendo uma evolução maior, as relações de poder vai ser entre as lideranças aborígenes e o governo australiano, já no processo, né, de independência dos países. E as transformações que vão acontecer é que vai ocorrer uma mudança no território, que é a delimitação de terras para as populações aborígenes, certo? Então, houve aí essas relação de poder desses grupos aí, ok? Continuando. Vamos ver agora a Europa, tá? A Europa é todo esse território. E dentro da Europa, aqui nós vamos encontrar a Espanha, que é uma península, né, chamada Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha. Então, vamos ver as transformações que ocorreram nesse espaço e por quê, né? Então, vamos ver aqui, ó, movimentos separatistas da Espanha, bascos e catalães. Então, gente, olha, esse mapa ele está mostrando aqui o território da Espanha e essas regiões aqui. Aqui é a Catalunha, e aqui é País Basco. Essas regiões aqui são regiões que têm características diferenciadas da população da Espanha. Então, por isso mesmo que eles reivindicam uma autonomia, reivindicam uma independência, uma separação do restante da Espanha. Então, diz o seguinte, ó, a Espanha, assim como os inúmeros outros países, possui um estado multinacional, que significa diversas variedades de cultura e etnias. Em seu território há inúmeras nações ou troncos étnicos que possuem um relativo grau autônomo de organização e coesões sociais. Há uma elevada instabilidade política envolvendo especialmente catalães e bascos, além de algumas outras etnias como galenos e navaros. Então, pelo que a gente pode observar, tá, dentro do território existe esses grupos, né, que vivem sob uma determinada instabilidade, ou seja, né, que uma insatisfação. Vamos ver aqui para continuar. Então, vamos ver aqui a questão do País Basco, que é esse país localizado aqui, ó, na fronteira com a Espanha e aqui é a França, tá? Bem aqui, quase na divisa. Aqui é o País Basco. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre ele. Não é um país propriamente dito, né?
configura-se atualmente como uma das regiões autônomas da Espanha, ocupando uma área de 20.000 quilômetros quadrados, onde vive mais de 3 milhões de habitantes. Os bascos ocupam a Península Ibérica, aqui formada aí pela Espanha e Portugal, há mais de 5.000 anos, resistindo a diversas invasões, inclusive dos romanos, e preservando seus costumes ao longo do tempo. É o idioma mais antigo da Europa, então é um povo bastante antigo, que tem suas tradições, que tem sua língua e que se difere um pouco da restante da Espanha. Ó, na ditadura de Francisco Franco, restringiu a independência e proibiu o idioma basco, fazendo surgir um grupo terrorista ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade, né? Então, esse grupo surgiu para manifestar as insatisfações, né, das tentativas de se tornar um país basco independente da Espanha, que realizou atentados terroristas a partir de 1970. O ETA, depois suas armas em 2011, ou seja, em 2011 esse grupo acabou, tá? Mas continua a existir, só não atuando como antes, certo? Então ainda há, tá, esse interesse do povo basco, aqui é o símbolo deles, que representa a ETA, de se tornar uma região independente da Espanha, ok? Continuando aqui. Agora nós vamos ver o caso da Catalunha. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? A Catalunha é uma região aí que um tempo vive em constante conflito com o governo espanhol. Então, os catalães localizam-se na região aqui, ó, pelo vocês podem observar, essa região aqui também ao norte da Espanha, tá? Próxima na fronteira com a França, né? É uma língua, eles têm uma língua própria, que é o catalão, e sua própria matriz cultural. Constituiu uma nacionalidade no século XII e teve sua autonomia destituída de forma definitiva com a Guerra da Secessão Espanhola, ou seja, separação espanhola, que unificou de vez o território espanhol sob o domínio do idioma castelhano. Então, essa região, tá, foi unificada com a guerra que teve na Espanha ao território da Espanha. Tá? Então, é uma região altamente industrializada, foi uma das primeiras a se industrializar na Espanha. Só que em 1932 ela chegou a se criar um governo autônomo, reconhecido por Madrid, né, que é a capital da Espanha. Mas durou pouco por causa da ditadura, né, novamente, de Francisco Franco. A ditadura acabou com qualquer autonomia dessa nação. Então, a tentativa foi frustrada exatamente pela ditadura. Então, no dia 1º de outubro de 2017, Catalunha realizou um referendo de separação da Espanha ou não. Então, referendo que é o sim ou não para a população, se deseja ou não se separar da Espanha. Segundo as autoridades organizadoras, 90% foram a favor da separação, mas segundo, tá, a Suprema Corte da Espanha, do governo da Espanha, a eleição realizada na Catalunha é ilegal e viola a Constituição da Espanha, porque não foi pedido autorização para isso, ok? Então a população espanhola ficou dividida. Se por um lado apoia o governo espanhol por impedir um referendo ilegal, né, por impedir e também pela pressão e a violência, por outro lado, né, acusa o Estado de estar sendo antidemocrático ao aplicar o artigo 155, que nunca havia sido usado, né, que é de forma mais radical contra essa manifestação. Então, continua ainda essas duas regiões sem o reconhecimento da sua autonomia, certo? Então, várias pessoas foram presas, mas a Catalunha continua ainda sob o domínio da Espanha, apesar de ter uma diversidade diferenciada. Sim,
Então, nós vimos aí a questão da Espanha, né, os grupos que temos aí, né, os grupos basco da Catalunha, tá, e a Espanha que disputam essa questão dessas transformações territorial. Nós vamos ver aqui agora na Ásia, né, nós vamos aqui a China, e essa regiãozinha aqui localizada próxima da China, no território chinês, que é Hong Kong, que é uma região pequena, mas que hoje é altamente industrializada, oferece muitos serviços financeiros, principalmente. Hong Kong é uma região especial da China, existente desde julho de 1997. Ok? Então, essa região compreende a ilha de Hong Kong, a península de Kowloon com 1.104 quilômetros quadrados. É uma região aqui, península, que é uma faixa de terra que entra no mar, certo? Que é formada também aqui por vários, né? Tem um rio, tem várias ilhas. Então, é uma região pequena, mas estrategicamente bem localizada. Então, essa região aqui é a antiga colônia britânica e abriga cerca de 7 milhões de habitantes, a maioria de chineses, de etnia Han, que é a maioria chinesa, e adota duas línguas oficiais, que é o inglês e o chinês. Então, durante várias guerras que teve, tá? Foi feito acordo, certo? Que essa região ficou com a, a Inglaterra, tá? Ficou com o britânico. Então, pela declaração conjunta assinada pela China e o Reino Unido em 19 de dezembro de 1984, em Pequim, os sistemas socialistas da China não seria aplicado em Hong Kong, comprometendo-se a respeitar o sistema legal existente em Hong Kong até 50 anos após a transferência da soberania, o que acontecerá em 2047. O que acontece, gente? É que em 1997, Hong Kong foi entregue para a China, que estava sob o domínio e a colonização britânica, inglesa. Só que foi entregue para a China com esse acordo, tá? Com essa declaração de que a China, né, não poderia interferir no seu sistema. Então, ele funciona, Hong Kong funciona com um sistema, com dois sistemas, que é o ligado ao socialista e o mais capitalista, certo? Mas que a China não pode interferir, tá? Até que ela seja entregue totalmente à soberania chinesa em 2045. A China se encarregaria da política exterior e da defesa do território apenas, ok? Então, só foi isso que foi determinado. Então, milhões de pessoas saíram às ruas nas últimas semanas, incentivadas e motivadas por uma lei que autoriza a extradições de cidadão local ao território chinês propriamente dito. Os protestos serviram também para externar a insatisfação mais difusa de cidadãos de Hong Kong com Pequim, ou seja, ultimamente está havendo, né, uma interferência maior de Pequim, a capital da China, sobre, né, Hong Kong. E há uma insatisfação da população que não aceita. Ok? Então, com a vigência da Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim a Hong Kong, né, que é uma região semi-autônoma, quase que totalmente autônomo, porque está sob o domínio ainda da China, que a protege externamente, mas não pode interferir no seu sistema, eles podem adotar o sistema que quiserem, né, socialista ou capitalismo. Os protestos se intensificaram, ocorrendo uma violenta batalha entre ativistas pró-democracias e policiais. Então, hoje Hong Kong vive esse conflito de não aceitação, tá, da interferência chinesa, mesmo porque, pelo que foi acordado em acordos só em 2047 que ela vai retornar aí, tá, ao domínio totalmente da China, ok? Então, é uma região riquíssima e que tem muitas empresas internacionais, ok? Então, essa é a disputa
que existe aí na região aí da Ásia, né, especificamente na China, ok, gente? Então, bons estudos para vocês e até a próxima e façam